Imagine perder tudo, ver seu lar ser destruído, seus mestres assassinados e mesmo assim ter que lutar para proteger quem restou. Essa é a história por trás de uma das lutas mais impactantes do mundo dos animes, Naruto vs Pain. Uma batalha que não só colocou o destino da Vila da Folha em jogo, como também testou os limites físicos, emocionais e filosóficos dos dois combatentes. Hoje você vai entender tudo, desde o passado doloroso de Nagato até a ascensão de Naruto como herói da vila. Prepare-se para uma jornada intensa que vai muito além dos golpes e jutsus. Vamos falar de dor, de perda, de redenção e principalmente de esperança. Capítulo 1. Naruto Uzumaki, o garoto rejeitado. Naruto Uzumaki nasceu em um mundo que parecia rejeitá-lo desde o primeiro instante. Ele veio ao mundo no meio do caos, em uma noite onde a raposa de 9 caudas, a Kyuubi, atacou a Vila da Folha. Seu pai, Minato Namikaze, o quarto Hokage, selou a besta dentro do próprio filho para proteger a vila, mas esse ato heróico teve um custo terrível: a morte de Minato e de sua esposa Kushina, deixando Naruto órfão antes mesmo de entender o significado da vida. Desde pequeno, Naruto enfrentou a solidão. As pessoas da vila o olhavam com medo e desconfiança, sem que ele soubesse exatamente o porquê. Ninguém explicava, mas todos sabiam. Ele era o Jinchuriki da Kyuubi. Crescer com esse estigma o tornou um menino carente, impulsivo, que buscava atenção a qualquer custo. Pintava muros, pregava peças, fazia de tudo para ser notado. Mas por trás daquele sorriso travesso havia um coração solitário, clamando por amor e reconhecimento. Tudo começou a mudar quando ele entrou na Academia Ninja. Lá, apesar das dificuldades em aprender os jutsus, Naruto mostrou um espírito indomável. Ele repetiu anos, foi ridicularizado, mas nunca desistiu. Foi ali que conheceu Iruka Umino, o primeiro adulto a tratá-lo como uma pessoa e não como uma maldição ambulante. Iruka acreditou em Naruto, e isso mudou tudo. Ao longo do tempo, Naruto começou a reunir uma verdadeira família ao seu redor. Kakashi Hatake, seu sensei do Time Set, ofereceu orientação e disciplina. Sakura Haruno e Sasuke Uchiha, seus companheiros de equipe, trouxeram companheirismo e desafio. Mas foi Jiraiya, o eremita tarado, que se tornou a figura mais importante na vida de Naruto, não apenas como mestre, mas como um verdadeiro pai. Com Jiraiya, Naruto aprendeu a controlar melhor seu chakra, a utilizar o jutsu de invocação com os sapos e, principalmente, aprendeu o Rasengan. Mais do que técnicas, Jiraiya ensinou a Naruto os valores da coragem, da empatia e do ideal de paz. Ele acreditava que Naruto poderia ser o garoto da profecia, aquele destinado a trazer mudança para o mundo shinobi, mas a jornada não foi fácil. Naruto viu Sasuke abandonar a vila em busca de poder, enfrentou inimigos cada vez mais fortes e lidou com o peso crescente de ser um Jinchuriki. Ele falhou, caiu, chorou, mas sempre se levantou. Cada derrota servia como degrau para sua evolução. Cada perda, um novo motivo para seguir. Naruto também passou por treinamentos intensos, especialmente durante o time Skip, entre a série clássica e o Shippuden. Ele treinou com Jiraiya por 2 anos e meio, aprimorando seu controle de chakra, suas técnicas e seu entendimento sobre o mundo ninja. Ao retornar, ele já não era mais o mesmo garoto imaturo, ainda impulsivo, sim, mas mais focado, mais forte, mais determinado. E foi com essa determinação que Naruto encarou a maior perda de sua vida: a morte de Jiraiya. Ao saber que seu mestre havia sido morto por Pain, Naruto sentiu um vazio devastador, mas ele não cedeu ao ódio. Ao invés disso, usou essa dor como combustível. Jurou que encontraria uma forma de conquistar a paz sem repetir os erros do passado. Jurou honrar o legado de seu mestre, e foi assim que ele iniciou o treinamento mais desafiador de todos, o modo sábio no Monte Myoboku. Capítulo 2. Nagato Pain,
a dor que virou justiça. Nagato nasceu em um dos lugares mais inóspitos e esquecidos do mundo ninja, a Vila da Chuva. Uma terra eternamente coberta por tempestades, marcada pelas cicatrizes das grandes guerras ninjas. Ali, conflitos entre grandes nações eram travados, sem piedade, usando o território da Vila da Chuva como campo de batalha. Para Nagato, a guerra não era uma ideia distante, era a realidade em que ele cresceu. Ainda criança, Nagato viveu uma tragédia que mudaria sua vida para sempre. Durante um ataque de ninjas da Vila da Folha, seus pais foram mortos diante de seus olhos. Um trauma tão profundo que ativou em seu corpo um poder ancestral, o Rinnegan, os olhos místicos do sábio dos 6 caminhos. Sem compreender o que havia acontecido, Nagato usou esse poder para matar os ninjas que invadiram sua casa. E com isso, selou seu destino. Sozinho no mundo, Nagato vagou pela destruição até conhecer 2 outros órfãos, Conan e Yahiko. Juntos, sobreviveram como podiam, dividindo o pouco que tinham, compartilhando medos e sonhos. O maior desses sonhos era simples e impossível: viver em um mundo onde não existisse guerra. Foi com essa esperança que os 3 foram encontrados por Jiraiya, enviado a observar a região em meio aos conflitos. Ao perceber o potencial de Nagato, especialmente por carregar o Rinnegan, Jiraiya tomou uma decisão ousada: treinaria os 3 órfãos. Durante 3 anos, Jiraiya ensinou a eles tudo o que podia: taijutsu, ninjutsu, estratégias de sobrevivência e, mais importante, valores. Ensinou que mesmo no meio da guerra, ainda era possível acreditar na paz. Dentre os 3, Yahiko era o líder natural, carismático, cheio de ideais. Conan era o coração sensível e prático do grupo. E Nagato, o mais poderoso, era o mais introspectivo, o mais marcado pela dor. Quando Jiraiya os deixou, os 3 formaram uma organização, a Akatsuki. Seu objetivo inicial era nobre: acabar com as guerras e trazer estabilidade à Vila da Chuva. Eles cresciam em influência, ganhavam respeito e apoiadores, mas o mundo ninja é impiedoso. Hanzo da Salamandra, então líder da vila, via na Akatsuki uma ameaça. Em um golpe cruel, ele armou uma emboscada, capturou Conan e forçou Nagato a matar Yahiko para salvá-la. Diante de Nagato, Yahiko preferiu se sacrificar e, ao se matar diante do melhor amigo, selou o fim do idealismo da Akatsuki. Algo quebrou dentro de Nagato naquele momento. A dor transbordou. E daquela dor nasceu Pain. Não mais um homem, mas um conceito, um avatar da dor e da justiça imposta pela força. Ele acreditava que a verdadeira paz só poderia vir por meio do medo. Se todos experimentassem a dor que ele viveu, se entendessem o que é perder tudo, ninguém ousaria iniciar uma guerra novamente. A Akatsuki mudou, tornou-se uma organização secreta e temida, reunindo ninjas renegados extremamente poderosos. Seu novo objetivo: capturar todas as bestas com cauda para criar uma arma de destruição em massa, um artefato que faria o mundo se dobrar perante o terror e assim conhecer a paz. Pain comandava tudo com seus 6 caminhos, 6 corpos, controlados à distância, cada um com poderes específicos do Rinnegan. Juntos, eram quase invencíveis. Nagato, agora um homem debilitado fisicamente, vivia recluso dentro de uma máquina, seu corpo atrofiado pela sobrecarga de chakra exigida pelo uso constante do Rinnegan. Sua mente, no entanto, era mais afiada do que nunca. Frio, calculista, mas ainda com traços da filosofia de Jiraiya em seu coração. Ele odiava a guerra, odiava o sofrimento, mas acreditava que o único caminho para erradicá-los era infligir dor em escala global. Foi assim que, após a morte de Jiraiya, durante uma missão investigativa na Vila da Chuva, Pain direcionou seu foco para Konoha. O mentor havia morrido, o pupilo restava. E mais do que isso, dentro de Naruto estava a Kyuubi, uma das peças-chave do plano da Akatsuki. Essa caçada não era apenas tática, era pessoal. O antigo mestre havia confiado em ambos, Naruto e Nagato, como possíveis portadores da vontade de mudar o mundo. Agora, Pain queria provar que seu caminho era o certo, que o sonho de Jiraiya era ingênuo, que a dor era a única verdade universal.
Capítulo 3. A preparação para o confronto. Após a devastadora morte de Jiraiya, a Vila da Folha entrou em um estado de alerta e luto. A perda de um dos Sannin lendários não era apenas uma questão emocional, era uma ameaça estratégica. Jiraiya era um dos ninjas mais poderosos e influentes da vila, além de ser a ponte entre Konoha e várias fontes de informação espalhadas pelo mundo ninja. Sua morte representava uma brecha que o inimigo poderia explorar a qualquer momento. Naruto, profundamente abalado pela perda de seu mestre, passou dias em silêncio. Era a primeira vez que ele se deparava com a morte de alguém tão próximo, de forma tão direta e violenta. A tristeza era intensa, mas mais do que isso, ele sentia uma imensa responsabilidade. Naruto compreendia que se quisesse proteger sua vila, seus amigos e o legado de Jiraiya, ele precisaria se tornar muito mais forte. Foi então que Fukasaku, o sábio sapo do Monte Myoboku, apareceu em Konoha com um propósito claro: treinar Naruto no caminho do Senjutsu, a técnica que permite acessar o modo sábio. O Monte Myoboku, uma terra sagrada habitada por sapos sábios, seria o palco de um treinamento que colocaria Naruto à prova como nunca antes. O treinamento do modo sábio era algo extremamente complexo e perigoso. Para alcançar esse poder, o ninja precisava aprender a absorver e equilibrar a energia natural com seu próprio chakra físico e espiritual. O menor erro podia resultar em petrificação. Muitos tentaram, poucos conseguiram, mas Naruto, movido pelo legado de Jiraiya e pela urgência da situação, não hesitou. Durante esse período, ele enfrentou inúmeros desafios físicos e mentais. Precisava aprender a ficar completamente imóvel para absorver a energia natural, algo impensável para alguém tão hiperativo. Precisava dominar uma técnica que ampliaria drasticamente seus sentidos, sua força, sua velocidade e seu poder. Destrutivo, e precisava fazer tudo isso em tempo recorde, pois a ameaça da Akatsuki crescia a cada dia. Enquanto Naruto se esforçava no treinamento, Pain avançava em sua missão. Já havia capturado várias bestas com cauda e destruído outras vilas. Em paralelo, Konoha tentava entender as pistas deixadas por Jiraiya, buscando descobrir a verdadeira identidade de Pain e sua localização. Shikamaru, Kakashi, Tsunade e o time de inteligência da vila trabalharam incansavelmente para decifrar o enigma. Em um ponto crucial da investigação, a vila descobre que Pain estava operando a partir da Vila da Chuva. Mas antes que pudessem agir, o inimigo se adiantou. Utilizando seus corpos como projéteis vivos, Pain lançou um ataque coordenado e avassalador contra Konoha. Sua missão: capturar Naruto e demonstrar ao mundo o que acontece com aqueles que resistem à sua paz pela dor. O ataque foi uma verdadeira catástrofe. Pain invadiu a vila com todos os seus 6 caminhos, cada um executando uma função específica: detecção, destruição, absorção de chakra, invocação de criaturas monstruosas. Kakashi enfrentou bravamente um dos corpos, mas acabou caindo em combate. Muitos outros shinobi de elite foram mortos ou gravemente feridos. E então veio o ápice da destruição. O caminho Deva utilizou o Shinra Tensei em escala máxima, obliterando quase toda a estrutura física da vila. O coração de Konoha foi reduzido a escombros. A Tsunade, então Hokage, usou todo o seu chakra, armazenado para proteger os sobreviventes com sua técnica de regeneração em massa. Exausta, caiu em coma. A liderança da vila estava comprometida, o desespero era palpável. E o inimigo ainda estava lá. Foi nesse momento, com o destino de Konoha pendendo por um fio, que Naruto retornou. Não mais como um garoto impulsivo, mas como um verdadeiro eremita. Montado sobre sapos gigantes, com um olhar sério e o poder do modo sábio pulsando em seu corpo, ele chegou como um verdadeiro herói lendário. A batalha decisiva estava prestes a começar. Capítulo 4. O início da batalha. O céu ainda estava coberto pela poeira das ruínas quando Naruto chegou.
Sua silhueta surgiu sobre o imponente Gamabunta, acompanhado por outros sapos lendários, Gamaken, Gamahiro e Fukasaku. O campo de batalha silenciou por um instante. O garoto que antes era ridicularizado por sua impulsividade, agora era a última esperança da Vila da Folha. Seus olhos, marcados pela iridescência do modo sábio, estavam fixos nos 6 corpos de Teizoei Pein. O primeiro movimento foi calculado. Naruto pediu que os sapos evacuassem todos os sobreviventes da vila, deixando o campo livre para o combate. Ele sabia que aquela luta não era uma simples batalha, era um divisor de águas. A vitória significaria não só a sobrevivência de Konoha, mas a reafirmação de que a esperança e a empatia ainda tinham lugar num mundo marcado pela guerra. Pain não hesitou. Lançou imediatamente o caminho animal para invocar criaturas colossais, rinocerontes gigantes, touros demoníacos, pássaros monstruosos. Naruto respondeu com rapidez. Utilizando clones combinados com Jutsu Senjutsu, aplicou Rasengans e Rasen Shurikens de forma estratégica. Ele eliminava os corpos com precisão, sempre atento à mecânica dos olhos do Rinnegan. Todos os corpos compartilhavam visão entre si, tornando impossível ser pego de surpresa. No entanto, Naruto havia estudado cada passo com os sapos sábios. Sabia como confundir os olhos, como quebrar o padrão. Em um momento impressionante, ao perceber a técnica de absorção do caminho preta, Naruto criou um clone que simulava um Rasen Shuriken, mas era apenas um truque. Enquanto o clone distraía Pain, o verdadeiro Naruto surgia por trás, desferindo um Rasengan real com energia natural suficiente para destruir aquele corpo de vez. A batalha seguiu com intensidade crescente. Cada golpe de Naruto não era apenas força, era estratégia. Ele combinava clones com ataques em ângulos cegos, usava o campo de batalha destruído como vantagem e confiava em seus sentidos ampliados pelo modo sábio para antecipar os movimentos do inimigo. Mas Pain também era um oponente formidável. A cada corpo perdido, sua tática mudava. Com o caminho Deva temporariamente enfraquecido após o uso do Shinra Tensei massivo, Naruto viu a brecha para atacar. Mesmo assim, a batalha era desigual em números. Quando o modo sábio começou a se dissipar, a tensão aumentou. Naruto havia preparado clones no Monte Myoboku para reabastecer seu chakra natural, mas o tempo era curto e foi nesse intervalo crítico que Naruto cometeu um erro. Ao tentar desferir um golpe contra o caminho Deva, foi capturado pelo caminho preta. Imobilizado, seu chakra começou a ser drenado. Parecia o fim, mas mais uma vez, Naruto mostrou por que era diferente. Ao perceber que o caminho preta também absorvia energia natural, Naruto intencionalmente sobrecarregou o corpo inimigo com chakra senjutsu. O resultado? O corpo de Pain virou pedra diante dos olhos de todos, mas o verdadeiro perigo estava só começando. O caminho Deva havia recuperado suas habilidades e agora enfrentava Naruto com toda a sua força. O tempo entre seus ataques gravitacionais era de 5 segundos, um intervalo mínimo, mas que Naruto poderia explorar. Com a ajuda dos sapos e da própria astúcia, começou a montar seu plano final. Capítulo 5 – O ponto de ruptura. À medida que o embate entre Naruto e o caminho Deva se intensificava, os moradores sobreviventes de Konoha observavam de longe, seus corações apertados de medo e esperança. A batalha havia alcançado um novo nível de tensão. Naruto, mesmo com todo seu poder e inteligência tática, começava a mostrar sinais de exaustão. O modo sábio exigia tempo e concentração para ser ativado, e os clones no Monte Myoboku, responsáveis por reunir a energia natural, estavam no limite. Nesse cenário que a tragédia ameaçou se repetir. Hinata Hyuga, observando a luta e percebendo que Naruto estava em perigo, tomou uma decisão impensada. Motivada pelo amor que nutria desde a infância, ela correu até o campo de batalha e se colocou entre Naruto e Pain. Mesmo sabendo que não poderia vencê-lo, mesmo ciente do risco de morrer, ela declarou seu sentimento e enfrentou o inimigo com a técnica do punho suave.
Pain, impassível, a derrubou sem hesitação. Aos olhos de Naruto, Hinata havia sido morta. E naquele instante, algo dentro dele se quebrou. Um rugido primal ecoou pelo campo de batalha. A raiva, a dor, o luto acumulado explodiram. A Kyuubi viu sua oportunidade. As caudas começaram a emergir uma a uma. Quando a sexta cauda surgiu, Naruto já não era mais ele mesmo. Era uma criatura bestial, envolta em um manto de chakra denso, escuro e violentamente destrutivo. Pain recuou diante da força bruta que agora enfrentava. Cada golpe da forma de 6 caudas devastava o solo, criava crateras, sacudia os escombros da vila. O caminho Deva tentou contê-lo com o Shinra Tensei, mas a força da Kyuubi era avassaladora demais. As estruturas remanescentes de Konoha foram pulverizadas. Era como se o fim do mundo estivesse se desenrolando ali. Quando a oitava cauda emergiu, a destruição parecia inevitável. Naruto estava à beira de ser completamente consumido. Foi nesse momento crítico que uma figura de luz surgiu em sua mente. Seu pai, Minato Namikaze. Em um dos encontros mais emocionantes de toda a série, pai e filho finalmente se encontraram. Minato explicou que havia selado metade da Kyuubi dentro de Naruto, acreditando que ele seria a pessoa capaz de controlar esse poder e mudar o mundo. Naruto, inicialmente cheio de raiva e confusão, ouviu as palavras do pai. Minato falou de esperança, de fé e de amor, sentimentos que Naruto quase havia esquecido em meio ao caos. O impacto emocional foi imenso. Naruto compreendeu que não estava sozinho, que sua dor era compreendida, que ele era amado. Com essa força renovada, ele retomou o controle. As caudas recuaram, o manto se dissipou, ele retornou ao campo de batalha ainda exausto, mas agora com clareza. Ele não precisava da fúria da Kyuubi para vencer, precisava de si mesmo. O plano final começou a se desenhar. O último corpo de Pain com um Rasengan decisivo. O campo ficou em silêncio. A ameaça havia sido neutralizada, mas Naruto sabia, aquele corpo não era o verdadeiro Pain. Era hora de ir atrás da origem de tudo. Capítulo 6. A Redenção. O silêncio que pairava sobre o campo de batalha era quase sagrado. Os escombros da Vila da Folha ainda fumegavam, mas a presença dos 6 caminhos de Pain havia desaparecido. Apenas Naruto restava de pé, o corpo cansado, o espírito determinado. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Era hora de enfrentar a origem de toda aquela dor. Com suas habilidades sensoriais aprimoradas pelo modo sábio, Naruto seguiu os rastros de chakra até uma colina afastada, além da vila. Lá, oculto entre árvores mortas e uma atmosfera carregada de tristeza, estava o verdadeiro Pain, Nagato, enfraquecido, magro, preso a uma máquina grotesca que sustentava sua vida e lhe permitia controlar os corpos à distância. Nagato, acompanhado por Konan, observou a chegada de Naruto com olhos cansados, mas atentos. Ele esperava ódio, esperava vingança, mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Compreensão. Naruto não atacou. Ao invés disso, sentou-se diante de seu inimigo e começaram a conversar. O diálogo entre os dois foi um dos momentos mais intensos e simbólicos de toda a saga. Nagato, aos poucos, revelou tudo. Contou sobre sua infância miserável, sobre a perda dos pais, sobre Yahiko e o nascimento de Pain. Expôs sua filosofia. A dor como caminho para a paz. Uma visão deturpada, mas fundamentada em experiências reais e extremamente traumáticas. Naruto, por sua vez, ouviu em silêncio, absorveu cada palavra. Não havia julgamento em seus olhos, havia empatia. Quando chegou sua vez de falar, ele não tentou refutar com argumentos vazios. Falou com o coração. Contou sobre Jiraiya, sobre sua fé nas pessoas, sobre o livro que o mestre havia escrito e que inspirava tanto a Nagato quanto a ele mesmo. Naruto falou sobre como ele também sentia dor, como perdeu pessoas amadas, como também pensou em desistir, mas escolheu outro caminho. Escolheu acreditar que a paz verdadeira era possível, mesmo que exigisse esforço e tempo.
que romper o ciclo de ódio não era fácil, mas era necessário. E então, algo surpreendente aconteceu. Nagato, o homem que havia destruído uma vila inteira, matou centenas e se proclamava Deus, começou a duvidar de si mesmo. As palavras de Naruto, simples e sinceras, ressoaram em seu coração ferido. Ele se lembrou de quem era antes da dor o consumir. Lembrou-se de Yahiko. Lembrou-se dos ensinamentos de Jiraiya. Konan observava em silêncio, os olhos marejados. Ela conhecia Nagato melhor do que ninguém, sabia que aquele momento era real, que algo dentro dele estava mudando. E então, com um esforço tremendo, Nagato tomou a decisão mais difícil de sua vida. Usaria seu último jutsu, o Gedo, Rin Tensei no Jutsu, para reviver todos que morreram durante o ataque à Vila da Folha. Era uma técnica proibida que exigia uma quantidade absurda de chakra e que custaria sua própria vida. Mas Nagato não hesitou. Com as últimas forças que lhe restavam, ativou o jutsu. Um brilho intenso envolveu a paisagem. Um a um, os mortos começaram a retornar à vida. Kakashi, Fukasaku, dezenas de shinobi civis abriram os olhos. Konoha respirava novamente. Ao término da técnica, Nagato estava exaurido. Seu corpo, antes sustentado por pura vontade, relaxou. Com um último suspiro, pediu que Naruto levasse a esperança adiante, que quebrasse o ciclo de ódio de forma definitiva. E então, morreu em paz. Konan, tocada profundamente pela transformação de seu amigo, renunciou a Akatsuki. Ela entregou a Naruto os pergaminhos contendo os conhecimentos de Nagato e o declarou como o verdadeiro herdeiro da vontade de Jiraiya. Prometeu retornar à Vila da Chuva para reconstruí-la como símbolo de uma nova era. Naruto partiu dali carregando mais do que vitórias e cicatrizes. Carregava a história de um homem que, mesmo após mergulhar nas trevas, encontrou a luz por meio do entendimento. Era mais do que um ninja agora, era um símbolo de transformação. Naquele dia, Naruto não apenas derrotou Pain, ele curou Nagato. Com palavras, com sentimento, com verdade. O garoto rejeitado da Vila da Folha, que outrora sonhava em ser reconhecido, agora era o ninja que havia tocado o coração até de seu inimigo mais trágico. E com isso, provou que a verdadeira paz não começa com armas, mas com empatia. As consequências e o legado. A batalha havia terminado, mas seus efeitos estavam apenas começando a se manifestar. Quando Naruto retornou aos escombros de Konoha, foi recebido não com medo ou indiferença, mas com reverência. Por entre os era a validação de tudo que ele acreditava. Que mesmo alguém como ele, carregando uma besta em seu interior e marcado pela solidão, podia ser aceito e amado. A cena em que os moradores o erguem e o jogam para o alto tornou-se icônica. Um símbolo da superação do preconceito e da realização do sonho, mas nem todas as consequências foram positivas. A batalha deixou marcas profundas em Konoha. A vila estava destruída. A Hokage, Tsunade, caiu em coma devido ao esforço extremo para proteger os habitantes. A liderança da vila entrou em crise, forçando conselheiros a discutir uma sucessão temporária. O nome de Danzo Shimura, um político sombrio e manipulador, começou a ganhar força nos bastidores. Além disso, o mundo ninja inteiro tomou conhecimento do ataque. O poder de Pain e a ameaça da Akatsuki não podiam mais ser ignorados. As outras vilas começaram a se mobilizar. A tensão cresceu. A quarta grande guerra ninja estava se desenhando no horizonte. E no centro de tudo estava Naruto, agora reconhecido, respeitado, temido até pelos líderes das outras nações. Mas ele não se deixou cegar pela fama. Continuou treinando, continuou buscando respostas. O encontro com Nagato o havia mudado profundamente. Ele sabia que não bastava ser forte. Era preciso entender o mundo, influenciar corações e inspirar mudanças reais. Konan manteve sua promessa. Retornou à Vila da Chuva, com os corpos de Yahiko e Nagato, e começou a reconstrução do local. Rompeu definitivamente com a Akatsuki. Mais tarde, ela se tornaria uma aliada crucial na luta contra o verdadeiro cérebro por trás dos planos sombrios, Tobi, também conhecido como Obito Uchiha. A luta entre Naruto e Pain deixou claro que o verdadeiro poder não vem apenas da força física ou dos jutsus destrutivos.
mas da capacidade de tocar o coração das pessoas. Naruto venceu sem ódio. Venceu com empatia, com diálogo. Ele provou que era possível quebrar o ciclo de ódio, mesmo em um mundo tão brutal. Esse arco é um divisor de águas não apenas na história de Naruto, mas em toda a narrativa do universo. Ninja. Ele representa a transição de um garoto impulsivo para um líder nato, alguém capaz de carregar o peso do mundo nos ombros sem perder sua essência. E é isso que faz essa batalha ser lembrada com tanta intensidade por fãs do mundo todo. Naruto não venceu apenas uma luta, ele venceu o destino que parecia traçado para ele desde o nascimento. Ele não apenas salvou a Vila da Folha, salvou também a alma de Nagato. E mais do que isso, reacendeu a chama da esperança em todos aqueles que o acompanharam até ali. Se você chegou até aqui, é porque essa história também tocou você de alguma forma. Então não esquece, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama Naruto tanto quanto você. Comenta aqui embaixo, qual foi a parte mais impactante dessa batalha pra você? O que mais te emocionou? Queremos saber a sua visão. Até o próximo vídeo, ninja. E lembre-se, a dor pode até fazer parte do caminho, mas ela nunca é o fim dele.